Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especial, um vídeo de Copa do Mundo, ainda falando sobre este grupo D. A gente falou ontem do Benzema, o grupo D, até dar uma olhada na colinha aqui que sempre é importante, grupo D com França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. A gente falou ontem do Benzema da França e hoje é dia dele, da gente falar do Christian Eriksen, da Dinamarca, jogador que deu um susto imenso na Euro e que retorna à seleção, retorna à Copa do Mundo agora, já no outro status, já no United, já muito bem adaptado, jogando constantemente, já recuperado. Então é muito legal ver essa superação e também, é claro, acompanhar o jeito que ele joga, porque para além da superação ele é um excelente jogador, sempre foi desde o tempo de Tottenham, ali a passagem na Inter, jogou bem em alguns períodos, né? Na Inter teve um pouco mais de dificuldade de adaptação, mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá bom? Agora, o que eu vou pedir para vocês? O de sempre, deixa a curtida no vídeo. Para além da curtida, também comentário. Comentou, curtiu? Compartilha também para chegar em mais gente e te aumentar o tamanho dessa comunidade. Fez tudo isso? Pô, te agradeço demais, mas vou pedir mais uma coisinha. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E aí sim, fechamos esse pacote inicial do que eu vou pedir para vocês. E é claro, conto com vocês na sequência desse vídeo, que a gente vai para a vinheta e na volta, mais Dinamarca, mais Christian Eriksen aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, com ele, Christian Eriksen, aí na tela do NS Soccer para vocês. E vamos relembrar alguns pontos importantes antes de a gente começar a análise de fato do Christian Eriksen. Primeira parte a gente utiliza aqui no NS Soccer, ele vai utilizar ao longo desses vídeos, uma análise pautada nas competências essenciais, tá? E aí, a partir disso, a gente vai olhar o mesmo jogo sobre uma diferente perspectiva, tá? Sobre 3 diferentes perspectivas. Uma de relação com a bola, outra de estruturação de espaço e outra de comunicação na ação, tá? Ah, Iago, isso quer dizer que são 3 caixinhas diferentes? A gente vai olhar 3 coisas diferentes? Não, a gente vai olhar uma coisa só que é o jogo, tá? Então, as ações que a gente vai observar e as ações que a gente está vendo aí na tela do NS Soccer são ações de jogo, ponto 1. Dentro dessas ações de jogo, eu posso observar uma ação de passe, que nem essa do Christian Eriksen, por exemplo. Eu posso observar isso através da relação dele com a bola, através da estruturação de espaço que ele vai fazer e através, obviamente, também da comunicação na ação. Então, são 3 partes que eu posso olhar, 3 perspectivas, 3 pontos de vista, mas um não exclui o outro e um não é isolado do outro. É tudo juntinho, tudo interligado, tá bom? Então, vamos começar pelo começo, né? Sempre bom. Vamos começar pela relação com a bola. E aí cabe essa análise do Christian Eriksen desde a época de Tottenham para frente também, passando pela Inter, passando pelo United. O Christian Eriksen teve um desenvolvimento do Tottenham muito bom, tá? Depois ele passa a ter, ele vai para a Inter, né? Para a Inter de Milão. Encontra uma dificuldade muito grande de adaptação, mudança de treinador, a Inter também não estava tão bem organizada, né? Nem aconteceu nessa última temporada campeã italiana, então assim, muito desorganizada em alguns momentos, com grandes atletas, mas ainda com uma certa desorganização, né? Principalmente em troca de técnico. Ele demora a adaptar. Nessa demora, apesar disso, ele não deixa de ir em nenhum momento com a seleção da Dinamarca para as eliminatórias, para a Euro, enfim. E ele acaba tendo aquele problema de saúde que eu acredito que todos vocês aqui saibam ou tenham acompanhado, tá? Ele supera esse problema. Muitos clubes não o quiseram, de fato. Ele vai para a Inglaterra, um clube menor. Joga muito bem nesse clube menor. E agora tem a chance no United. E no United também já começa muito bem, né? Começa a titular em grande parte da temporada. Então ele retoma a carreira dele. E retomando a carreira, é óbvio, retoma o bom futebol que ele tem, sabe jogar demais esse cara, tá? E aí vamos olhar pela relação com a bola, depois desse histórico, que é a seguinte. Christian Eriksen é um excelente jogador, uma excelente relação com a bola, seja pelo domínio, seja pelo passe. Então ele é um cara que faz muitas assistências,
que está no momento de construção da jogada. Então, muito da jogada da Dinamarca e muito da jogada das equipes que ele passa estão no pé dele, né? Ele está ali constantemente em contato com a bola, então a gente vai observar muitas vezes as ações de passe, as interações que ele vai fazer através do passe. Tem uma boa finalização, não é o principal ponto dele, mas tem uma boa finalização. E, é claro, no momento de defesa, ele consegue compor muito bem, mas ele sempre está posicionado, bem posicionado, para esse momento de transição e de organização da equipe. Então, ele organiza muito bem a equipe da Dinamarca ou do United através da sua ação ali no meio campo. Tá? Grande parte do destaque, obviamente, vai para o passe, porque ele é um exímio passador e ele faz muito bem esse nível de assistência. Ele consegue ter essa leitura adequada do companheiro e aí ele, obviamente, se destaca nesse sentido das coisas que ele pode fazer e que ele realmente faz. Então, esse é um ponto importantíssimo do entendimento do Eriksen. Feito essa primeira parte, a gente pode entender a relação com a bola, tanto essa como a gente falou agora, da realização da ação com a bola, esse processo de condução e passe, por exemplo, que nem agora no vídeo, como também a gente pode entender isso a partir da movimentação dele e dessa disponibilidade para estar atuando. Então, se a gente olhar o Eriksen ao longo da carreira, né, ele é um jogador sempre muito participativo. E o que isso acarreta de forma direta? Ele vai ser um jogador que sempre vai estar disponível para a sequência da ação. Então ele não só tem uma boa relação com a bola no sentido de passe, de realização da ação, né, com bola, né, que é o que mais destaca para a gente, mas também ele vai ter isso na movimentação dele para estar disponível para a próxima ação. Então esse processo de movimentação dele para estar disponível, para ter uma postura corporal ajustada para a sequência, faz com que ele tenha esse diferencial também. Tá? Então são dois pontos que são necessários. Feita essa parte, a gente pode ir para a estruturação do espaço, que também é importante. O Eriksen vai atuar muitas vezes no corredor central, mais próximo à linha do meio campo. Tá? Como o passe dele é muito bom, seja o passe mais longo ou o passe mais curto, né? Ele vai atuar muitas vezes nesse corredor central e vai ter algumas vezes chegando um pouco mais à frente. Mas esses passes que ele vem fazendo são mais relacionados diretamente a essa faixa de corredor central que a gente vai ter e a um setor de meio campo. Né? Se a gente for dividir o campo em três, né? Defesa, meio e ataque, ele vai atuar mais vezes próximo ao meio campo também. Tá? E, é claro, ele é um grande cara de assistência, então ele vai aparecer ali na frente da área muitas vezes para fazer esse último passe e a partir desse último passe ele consegue dar sequência, né? E aí, óbvio, algumas vezes ele pode aparecer mais à frente, mas a zona de maior atuação dele será ali próximo ao meio campo, um pouco mais à frente, ali entre o meio campo e a área, mas com destaque para o meio campo, justamente pelas características de passe que ele passa a ter também, né? Então isso facilita demais o jogo dele. Ele conseguir enxergar o jogo e ter uma leitura mais completa desse jogo, atuando ali no meio campo, com mais áreas de atuação, né? Então você consegue ter, você não tem a limitação das linhas laterais, então ele consegue ter um campo de visão maior, né? Uma possibilidade de enxergar o jogo de uma maneira mais completa. E aí a gente pode olhar pelo último ponto, que é a comunicação na ação. Ao olhar a comunicação na ação, a gente está falando de um jogador, primeiro, que para fazer esse número de passes que ele faz, a gente mostrou agora no vídeo, é um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa. Um jogador que organiza a equipe e que proporciona ao companheiro, né, aos companheiros de equipe, uma sequência ofensiva, uma sequência de jogada mais tranquila. Né? Então, geralmente os passes colocam jogadores em uma situação de finalização direta, geralmente esses passes colocam jogadores numa situação onde eles levam vantagem pela sequência, né? Vantagem posicional, né? Vantagem corpórea posicional. Então, geralmente, os companheiros de equipe dele, né? Eles acabam levando esse tipo de vantagem que nem aconteceu agora. Eu tenho uma ação do Eriksen agora, um drible, por exemplo, e aí a próxima ação permite com que o meu companheiro ou companheiro de equipe esteja numa situação em vantagem.
Por vezes a vantagem pode não ser numérica, Iago? Pode ser uma vantagem posicional. Então, eu tenho uma inferioridade numérica, mas estão todos os zagueiros, por exemplo, indo em direção contrária à bola. Isso permite com que um jogador só receba essa bola, por mais que tenham 2 marcadores chegando, ele receba essa bola com uma vantagem posicional grande ali. Então, ele é um jogador que tem uma leitura muito boa disso, uma leitura muito boa do jogo. E tendo essa leitura, ele consegue comunicar muito bem. E é claro, ele vai ser um jogador de menos dribles do que outros que a gente já viu aqui nesse especial de Copa do Mundo, mas um jogador que vai ter também não só uma leitura para a própria equipe, mas enxergar as brechas possíveis de ação ali para a equipe adversária, né? Então, os espaços que a equipe adversária deixa, quais são as características dos jogadores da equipe adversária, onde a equipe pode atacar mais vezes, né? Então, perceba como ele vai conseguir colocar o jogador em condições dentro das características do jogador, né? Então, o Son, por exemplo, no caso da velocidade, ele consegue encontrar o Harry Kane muitas vezes ali na área, né? O Lukaku, na época da Inter, agora o Rashford, por exemplo, no United. Então, assim, você consegue ter uma organização da equipe em torno dele, em torno do Eriksen, que parte também para um cenário onde ele consegue ter uma leitura muito legal, muito boa, da equipe e dele. Dentro das próprias características, o que ele pode potencializar a equipe e o que a equipe pode potencializar em conjunto a partir das ações dele. E isso é bem interessante de observar do Eriksen e de vários jogadores que a gente vem destacando, né? Obviamente a gente vai selecionar os melhores jogadores, né? Então todos a gente vai falar muito bem. E, claro, né? O destaque para o Eriksen sendo um cara muito ativo nessa parte de passe, nessa construção do jogo, o destaque dele vão ser as ações com bola. Mas, é claro, ele também vai auxiliar muito nas ações sem bola, talvez menos com os desarmes, por exemplo, ou algo do tipo, mas também pelo posicionamento dele, e esse posicionamento permitindo ele dar sequência, permitindo ele dar uma opção para um companheiro de equipe, permitindo ele participar da jogada num posicionamento mais adequado. Então, tudo isso está colaborando para um grande jogador e que a gente, claro, para além da Copa do Mundo, para além desse cenário de análise que a gente está fazendo, a gente torce para que ele tenha uma boa Copa do Mundo fisicamente, né? Em termos de saúde, na medida do possível. O esporte dificilmente é sobre saúde, mas, é claro, a gente não gostaria de reviver uma cena daquela, acho que obviamente nem ele. Então, assim, a gente torce muito para que a Copa do Mundo para a Dinamarca, independente de onde a Dinamarca vá, ela vá bem, né? Porque a gente quer, obviamente, uma história positiva nesse sentido, mas principalmente que o Eriksen fique bem de saúde, né? O mais importante é isso, para além do futebol, para além desse cenário de conquistas ou não, avanços ou não de fase da Dinamarca, esse ponto talvez passe à margem, porque é óbvio que após o que a gente viu da Euro, a gente gostaria muito de ver o Eriksen finalizar uma competição do tamanho de uma Copa do Mundo, jogando muito bem e jogando com saúde, na medida do possível que o esporte de alto rendimento oferta saúde, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui teu like, deixa aqui também o seu comentário, sempre muito importante. Fez esse processo? Por favor, também auxilia demais, né? Enquanto eu vou dando recado, eu vou deixando algumas imagens mais recentes do Eriksen aqui. Deixou a curtida? Deixa o comentário também. E, para além da curtida e do comentário, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente, até para a gente ir aumentando o tamanho dessa comunidade que está trocando uma ideia sobre futebol, tá? O NS tem muitos projetos, tá? Não só relacionados ao futebol, mas tem muitos projetos. E dentro dessa etapa do futebol, dentro desse conjunto do futebol, a gente vai ter muita novidade por aí. Então eu espero contar com vocês em todos esses momentos. E para isso, tudo isso que a gente pede para vocês, seja no começo do vídeo ou no final, é muito importante para a gente manter uma comunicação legal entre a gente. Combinado? Então, por hoje é só. É este vídeo do Eriksen. É o começo dessa análise da Dinamarca. A gente vai aprofundar as análises ao longo da competição. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Combinado? Então, agradeço a audiência. Um grande abraço a todos e valeu!